A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você tenha um dia guardado, um dia abençoado pelo Senhor e que você entenda que por onde Jesus passa a vida. Jesus, ele tem o poder de transformar, de trazer à vida aquilo que está morto. Quantas coisas na nossa vida que nós muitas vezes descartamos, deixamos de acreditar, consideramos como coisas mortas, coisas que não têm mais jeito, decretos, sentenças, diagnósticos, que acreditamos que não tem o que fazer. Mas o Senhor, ele está hoje aqui, esta manhã, dizendo para mim e para você que não existe impossível para Ele. E aonde Ele toca, tudo se transforma. E para isso, eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11, que essa passagem aqui fala para nós quando Jesus, ele vai trazer à vida o filho da viúva de Naim. Uma mulher que estava ali desesperada, enlutada, indo sepultar o seu filho. E Jesus tem um encontro no meio do caminho com esta mulher. E a vida dela e a do seu filho são transformadas. Então, eu convido você a abrir comigo lá em Lucas 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Então, aqui, Naim era uma cidade que era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha nenhum destaque político, não tinha nenhum destaque financeiro, nenhum destaque religioso, mas foi lá que Jesus decidiu passar. Porque havia um propósito de Deus naquele lugar. Deus, ele não está preso, Deus não está olhando, preocupado com aquilo que está na moda, com aqueles que têm mais seguidores, mais curtidas, com aqueles que estão famosos. Deus não está preocupado com isso. Ele vai ao encontro daqueles que o buscam, daqueles que precisam, ele vai até onde muitas vezes ninguém quer ir. Porque ele olha para o coração da pessoa. Ele olha para a necessidade. Ele olha para a dor dos seus filhos. Então Jesus, ele vai entrar ali num lugar aonde está tendo sofrimento, aonde está tendo dor. E é aí aonde Jesus, ele está. Jesus, ele vai ao encontro daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão com dor, daqueles que estão perdendo. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe aonde dói. Ele sabe aquilo que precisa voltar à vida dentro de nós. Então Jesus, ele vai entrar nesta cidade. Interessante que Naim significa beleza, significa agradável, significa delícias. Então o nome Naim é um nome bom, é um nome alegre e agradável.
Só que ali dentro daquela cidade, estava vendo ali uma multidão acompanhava aquela mulher que estava sofrendo. E aquele povo, aquele vilarejo todo, estava compadecido daquela mãe. Porque no contexto daquela época, a mulher viúva, ela já era mulher por si só. Ela era sempre desprezada, deixada de lado. Ela era vista como um objeto. Ela não tinha direitos. E quando a mulher ficava viúva, era muito pior, porque ela não tinha direito a mais nada. Ela não tinha uma renda, uma fonte de renda. Mas se ela tivesse um filho, aquele filho ele ia tomar o lugar do seu marido, como aquele que iria prover, e ela seria cuidada pelo filho, o homem. Mas aqui, a palavra de Deus fala para nós que morreu o único filho dessa mulher. Então essa mulher agora está num total abandono. Ela está numa situação que a partir dali, daquele dia, a vida dela iria ficar de mal a pior. Então ela não tinha mais marido, ela não tinha agora filho. Então essa mulher seria completamente abandonada. Ela estaria completamente sendo rejeitada, excluída da sociedade. E iria viver marginalizada. Então este era o contexto daquela época. E essa seria a condição, então, desta mulher a partir de então. Então, Jesus está entrando numa cidade que o nome significa beleza, agradável. Mas dentro daquela cidade, há dor, há sofrimento. Há um sentimento agora de abandono, de rejeição. E muitas vezes nós somos como essa cidade de Naim. Aparentemente, está tudo bem conosco. As pessoas olham para nós, você está sorrindo, você está conversando, você está levando a sua vida. Muitas vezes quem olha para nós não imagina como estamos por dentro, não é verdade? Quantas vezes que nós estamos num lugar onde nós estamos conversando, dando risada, às vezes até por uma questão de necessidade, você está dentro de um trabalho, você está ali num ambiente onde você não consegue expor a sua dor. Ou porque não é o lugar adequado, ou porque as pessoas não vão te compreender, não vão aceitar aquilo que você está vivendo. Então você vai ter que, de uma certa forma, agradar as pessoas, estar num meio adaptado. Mas Jesus sabe. Ele quando olha para nós, ele não olha para a nossa aparência. Ele não olha para o nosso externo. Mas Jesus olha para o nosso interior. Então Jesus ele entra no mais profundo de nós. E ele sabe exatamente da nossa dor. Ele sabe exatamente aonde você está chorando. Em que área da tua vida está difícil, está sofrido. E Jesus ele vai então entrar neste cenário agora, nesta cidade. E ele vai até a dor dessa mulher. Creia que Jesus, ele vai aonde em você dói. Aonde em você está difícil. E Jesus quer mudar isso na tua vida. Porque ele sente a nossa dor. O nosso Deus não é um Deus que está num trono estático. Totalmente indiferente para o nosso sofrimento. Não. O olhar de Deus, ele corre por toda a terra. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para nos ouvir e as suas mãos estão estendidas para nos ajudar. Então, o Senhor, ele está hoje aqui de manhã, nesse horário, agora, conosco, vendo a tua dor, ouvindo o teu clamor, tocando aonde
dói. Creia nessa palavra. Creia, eu não estou aqui à toa. Eu não estou preocupada com curtida, nem com seguidores. Porque não é sobre isso. Mas é para trazer esta paz para o teu coração. Que o Senhor vê. E Ele vai ao teu encontro. Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer vida aonde está morto. E veja que esta mulher aqui, ela não chamou Jesus. Ela não fez nenhuma campanha, ela não mandou ninguém ir atrás de Jesus. Mas Jesus foi até ela. O Senhor vai até o nosso encontro. Tem vezes na nossa vida que nós não temos força. Não temos força para orar. Não temos força para buscar. Tem situações da nossa vida que faltam palavras para nós. Tem situações da nossa vida que falta força para buscar a Deus. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele nos alcança. E Jesus então vai alcançar esta mulher. Se nós lermos no capítulo 7, no começo dele, Jesus aqui, ele vai curar o servo de um centurião. Um homem que chega até Jesus, conta para ele ali que um servo dele está muito doente, está morrendo. E ele vai falar para Jesus, para que Jesus libere somente uma palavra de cura para o servo dele. E Jesus vai ficar admirado. Se você ler aqui no versículo 9, vai dizer assim, que ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus, ele vai ficar admirado com a fé deste homem aqui. E veja que tem uma multidão que está acompanhando Jesus. Então, por onde Jesus passava, sempre havia uma multidão. E Jesus agora vai entrar nesta cidade aqui com esta multidão que estava acompanhando Jesus, que viram ali o milagre que Jesus havia feito, que com apenas uma só palavra, Jesus curou este homem. Então aqui, essa multidão está acompanhando Jesus. E quando eles vão entrar nesta cidade, uma outra multidão está saindo. Então, existem pessoas que estão entrando e pessoas que estão saindo. Essas pessoas que estão saindo com a viúva, estão acompanhando este enterro do único filho dela e estão indo para fora da cidade. Porque naquela época, quando um cemitério, né, onde se enterrava as pessoas, ficava fora da cidade. Não ficava dentro, ficava fora. Ficava num lugar afastado da cidade. Então, essas pessoas agora já estão ali com aquela morte decretada, não tem mais o que fazer aos olhos humanos. Então, eles estão levando aquilo que chegou ao fim para fora, para longe. E Jesus vai cruzar esse caminho com essa multidão que está ali feliz de ter visto ali um milagre que admirou Jesus. Então, Jesus, ele está entrando hoje aonde você quer enterrar. Jesus está entrando hoje em Naim para trazer vida àquilo que você já descartou, aquilo que você já perdeu a esperança. Jesus entrou na hora exata. Jesus está entrando hoje para dizer para você que não é para você desistir. Não é para você descartar sonhos, esperança, fé. Coisas que o homem veio e disse a você assim, não tem mais jeito.
acabou. Não tem mais solução. Mas Deus está acima de decretos, de sentenças, de diagnósticos. Deus está acima da palavra do homem. E Ele está mudando hoje histórias. Receba isso no teu coração. Porque muitas vezes nós enterramos sonhos. Nós enterramos palavras de Deus. Nós enterramos coisas que Deus um dia nos entregou e nós desistimos no meio do caminho. Mas Ele está indo ao seu alcance hoje. E Ele vai tocar naquilo que o homem já desistiu. Naquilo que o homem já falou para você, não tem mais jeito. O nosso Deus é um Deus do impossível. E não há nada que Deus não possa mudar. Não há nada que Deus não possa transformar. Essa multidão que estava com essa mulher, chorando com ela, estava compadecida. Porque sabia da situação dela. Sabia que agora ela, como viúva e sem o filho para ajudá-la, a vida dela iria de mal a pior dali para frente. Então as pessoas estavam sofrendo a dor dela. E muitas vezes as pessoas podem olhar para nós, sentir dó, se compadecer da nossa dor, olhar para você e falar assim, puxa, eu sei como é difícil que você está vivendo. Nossa, eu sei que não é fácil. Eu imagino a tua dor. Eu posso calcular o teu sofrimento. E por melhor das boas intenções que as pessoas podem ter ao nosso respeito, porque as pessoas sim sofrem conosco, elas muitas vezes sim sentem a nossa dor, mas elas nada podem fazer. O que nós podemos fazer diante de uma perda de alguém? O que nós podemos fazer diante de um diagnóstico de uma pessoa? Por mais que você possa orar, por mais que você possa abraçar, por mais que você possa estar junto com essa pessoa, o nosso poder é limitado. A nossa força é limitada. Quantas vezes que você se sente sozinha no meio de muitas pessoas? Quantas vezes que nós estamos rodeadas de pessoas, mas ao mesmo tempo você se sente sozinho no meio de uma multidão, um peixe fora d'água? Mas aonde Jesus está, Ele tudo pode fazer. Então, essa multidão estava com essa mulher, estava sofrendo com ela. Estavam ali ajudando a carregar o corpo daquele menino. Estavam abraçando, estavam chorando, estavam ali sustentando aquela mulher ali, carregando talvez aquela mulher que às vezes não tinha nem forças para andar. Ela estava ali rodeada de pessoas. Mas quando Jesus ele entra naquela cidade de Naim, a palavra de Deus fala aqui no versículo 13 que ele vê a viúva. Ele vê essa mulher e ele se compadece dela. Então, o olhar de Jesus para nós, para nossa dor, é diferente do olhar do outro para nossa dor, para o nosso sofrimento. Porque o nosso olhar é um olhar humano. Nós olhamos para aquela situação e nós vamos muitas vezes falar assim, bom, acabou. Não tem mais o que fazer. A partir daqui, não tem mais jeito. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele vê além das circunstâncias. Quando Ele olha para a sua dor, quando Ele olha para o seu problema, quando Ele olha para o mais profundo de você, Ele sabe de todas as coisas. Porque o Senhor, quando Ele olha para o homem,
ele vê o futuro dessa pessoa. Porque o Senhor diz em sua palavra que ele tem pensamentos de paz e não de mal. E quando ele olha para a pessoa, ele vê o futuro dessa pessoa. Então, quando ele olha para essa mulher e ele se compadece dela e ele fala para ela, não chore, ele não está sendo indiferente com a dor dela. Ele não está dizendo para ela assim, olha, para de chorar. Não tem necessidade. Como? Como não chorar diante da morte de um filho? Diante de uma perda? Tem coisas na nossa vida que, aos nossos olhos, é impossível não chorar. É impossível não sofrer. É impossível não sentir. Essa mulher aqui, ela está perdendo o filho dela. Nós não fomos criados para perder. Deus não criou o homem para perder. Deus não criou o homem para perder seu filho. Que dor de perder um filho. É uma dor imensurável. Pela lógica da vida, os filhos enterram os pais e não os pais enterram os filhos. E nenhum outro tipo de perda é aceitável para nós. Mas Jesus está dizendo para ela assim, não chore. Por quê? Porque o olhar dele não é preso às circunstâncias. Então o olhar de Jesus não estava preso ali naquele momento de luto, de perda, de enterrar o seu único filho. O olhar de Deus, ele é ilimitado, porque ele é Deus de milagre, ele é Deus do impossível. E Jesus já sabia o que ele faria com aquele menino, e ele sabia o que seria a partir de então a vida desse menino com a mãe. Então o Senhor, quando ele olha para nós, ele já sabe o que ele vai fazer a teu respeito. Ele já sabe que ele tem o melhor para você, porque os planos de Deus são perfeitos e nunca são frustrados. Então ele sabe da tua vida hoje, amanhã e depois, daqui 10 anos, ele sabe de tudo. De tudo. E nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento de espírito, que aumente a nossa fé. Para quê? Para que nós olhemos para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, e que nós possamos ter esse olhar de fé, crendo que Deus pode mudar todas as coisas, crendo que Deus pode transformar tudo na nossa vida, que não há nada que Deus não possa fazer em nós e através de nós. Creia que Deus está entrando hoje na tua vida e Ele vai mudar sentenças, decretos, diagnósticos, relacionamento, porque Ele é Deus de milagre. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e vai ser por toda a eternidade. Se Ele fez este milagre e tantos outros que nós temos aqui na palavra de Deus, por que Ele não vai fazer na tua vida também? Ele é Deus de milagre. E nós temos que crer nisso. Então quando Jesus ele fala para ela, não chore, Ele está dizendo para ela, calma teu coração, porque eu vou mudar essa história. Eu vou mudar a tua vida. E Ele vai, olha, depois que Ele fala isso para ela, então quer dizer, Ele está primeiro curando a alma dela, não chora. Ele está tocando no interior dela, não chora. Confia em mim. Acalma. O Senhor está dizendo hoje para você acalmar o teu coração. Acalma, não se desespere. Por que está tão aflita a tua alma? Por que está se perturbando tanto dentro de você? O Senhor está no controle. Então, depois que Ele vem e fala para ela, não chora. Acalma, confia. O que Ele vai fazer?
aproximou-se e tocou no caixão. Jesus tocou aonde ninguém tocava. Porque pela lei judaica, tocar no morto era algo inaceitável, porque quando a pessoa tocava ali, ela se tornava impura. Então ninguém tocava no morto. Não podia tocar no morto. Então para eles, morreu, acabou. Não tem o que fazer. Mas Jesus, ele veio justamente para quebrar a lei. Então ele veio para salvar, para restaurar, para curar, para transformar. E ele toca onde o homem não toca. Ele faz aquilo que o homem não consegue fazer. Então Jesus, ele vai tocar ali aonde ninguém queria tocar. Jesus está tocando em sonhos mortos, em relacionamentos abandonados, casamentos acabados, relacionamento de pai e filho. Jesus está tocando em identidades mortas. Jesus está tocando na alegria morta, na fé morta. Aonde você não quer mais tocar, aonde você não quer mais saber. Aonde ninguém mais quer tocar no assunto. Jesus está tocando. E quando ele entra, tudo muda. Tudo muda. Nada fica como antes mais. Ali, naquela cidade, agora vai ter dois grupos. Um grupo que está entrando, um grupo que está saindo. O que está entrando está ali com Jesus, alegre, festejando milagres. O que está saindo está em luto. E a pergunta que eu quero fazer ao teu coração hoje é: qual grupo que você está? Você está neste grupo que está caminhando com Jesus, está alegre, está vendo milagres, está vendo transformação. Um grupo que a tua fé é renovada pelo poder de Deus, é renovada pela palavra de Deus. Ou você está como neste grupo de pessoas tristes, desesperançosas, pessoas que estão enlutadas por tantas perdas, por tantas dores. Qual é o grupo? Se fosse hoje separar dois grupos, em qual grupo que você estaria? Mas se você estiver neste grupo, como desta mulher, o Senhor está hoje tocando, transformando, renovando a fé. Creia nisso. Creia que o Senhor está aí, aonde você está agora. Porque a palavra de Deus fala que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está aí onde você está. Tome posse disso. E por onde ele passa, as coisas não ficam como antes. Porque ele tem este poder de milagre, este poder de transformação. E ele está hoje mudando decretos. Existem coisas que o inferno pode até ter decretado na tua vida, irmão. Mas o Senhor está mudando isso. O Senhor está tocando. O Senhor está renovando. O Senhor está trazendo vida. Você pode estar olhando para você hoje e dizer assim: ah, ela nem sabe o que ela está falando, porque olha como que eu tô. Para mim, tanto faz. Já acabou tudo, já acabou a alegria,
já acabou a esperança, mas Jesus ele vai tocar exatamente aí, neste problema, e ele vai mudar, e ele vai trazer vida, ele vai trazer direção. O Senhor está trazendo hoje respostas ao teu coração. Ele vai tocar neste menino aqui, e ele vai trazer vida neste menino, ele vai dar uma palavra de ordem. Ele vai dizer: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Porque nem a morte, nada desta terra é mais forte, tem mais poder do que uma palavra de ordem do Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Deus, ele é soberano e ele é poderoso. Ele está acima do céu, da terra e debaixo da terra. E quando Deus libera uma palavra, nem a morte, ela é capaz de ter mais poder do que Deus. Então, Jesus está dizendo: jovem, eu te digo, levanta-se. Você crê nisso? Que com apenas uma só palavra, o Senhor pode transformar tudo. Veja que lá no começo, quando nós ali mencionamos hoje desse jovem do centurião, e ele fala assim: Senhor, apenas uma só palavra e o meu servo será salvo. Olha o poder que há na palavra de Deus. E agora que mais uma vez ele fala: jovem, eu lhe digo, levanta-se, com apenas uma palavra. O Senhor traz a vida neste menino. Então, não há nada que não possa mudar através da palavra de Deus. E nós temos que declarar a palavra de Deus. Nós somos profetas nessa terra. Nós temos que abrir a nossa boca e declararmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta, salva, cura, transforma, muda vidas. É a palavra. Há poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Nunca. Nunca. E este menino, quando ele recebe esta palavra, ele senta e começa a conversar. E Jesus o entrega à sua mãe. Algo muito poderoso aqui. Jesus, ele vai entregar então este menino à mãe. Ele vai devolver este menino à mãe. Ou seja, aquilo que estava morto volta para ela, vivo. E agora ela vai cuidar deste menino. Coisas na sua vida que você perdeu, que morreram, que se foram. Jesus vai trazer a vida novamente para você cuidar, para você alimentar, para você fazer crescer, para caminhar com você. Fé, esperança, sonhos, projetos vão voltar na tua vida para você cuidar, para você caminhar, para você fazer crescer, para você fazer a diferença nessa terra. Deus não entrega coisas para nós aleatória. Deus não entrega projetos, propósitos, chamado na tua vida para você cuidar de qualquer jeito. Nós temos uma responsabilidade no reino de Deus. Existem coisas na sua vida que você desistiu, que você abandonou, que Deus está trazendo hoje de volta para você cuidar. Está entregando nas suas mãos. As coisas de Deus não podem ser levadas na brincadeira. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Um dia nós teremos que apresentar as nossas obras diante dele. Então, aquilo que o Senhor está confiando a você, cuide, faça crescer. Não por mérito seu, nem para a glória sua, mas é para a glória de Deus. Essas pessoas aqui, elas vão ficar admiradas. E veja que as notícias sobre Jesus
espalharam-se sobre toda a Judéia e regiões circunvizinhas. As notícias sobre o filho? Sobre a viúva? Não, sobre Jesus. Então é sobre Jesus. Não é sobre mim nem sobre você, é sobre ele. Então tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é porque somos bonzinhos, porque somos pessoas aceitáveis. Não. É para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Para que o nome do Senhor seja conhecido sobre toda a terra. É para isso que nós estamos aqui. Então, tudo aquilo que vai acontecer na tua vida, o milagre que vai chegar aí na tua vida, coisas que o Senhor vai transformar na tua vida, vai ser para que ele seja glorificado através da tua história. Então, toma posse disso e compartilha, irmão, dos milagres do Senhor. Compartilha, para que todas as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que ele é. Para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que não há outro Deus. Não há outro. Que só há um caminho, uma verdade, uma vida, que é Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra, ela entre no teu coração esta manhã. Que ela possa fazer diferença dentro de você. Que você creia a partir de hoje que o Senhor quer trazer vida à tua fé, à tua esperança, à tua alegria, ao teu relacionamento com Ele. Quer trazer paz para dentro da tua casa, para os teus relacionamentos. Jesus quer transformar histórias. É para isso que Ele veio à Terra. E Ele quer vida e vida em abundância sobre você. Então, busque-o. Desejo. Porque o Senhor está no controle. E Ele está indo ao teu alcance hoje. Ele está indo até você hoje. Amém? Que você faça parte deste grupo. Daqueles que o adoram, daqueles que estão caminhando com Ele, daqueles que estão vendo milagres, estão compartilhando, que estão fazendo a diferença nessa terra. Não saia. Não saia. Não se afaste. Continue a tua caminhada com Jesus. Amém? Continue vendo os milagres. Continue vivendo o melhor dessa terra com Ele. Nós não caminhamos com Jesus por aquilo que Ele faz, mas por tudo aquilo que Ele é. E Ele é tudo. Sem Ele não tem como. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É Ele e por Ele que são todas as coisas. Amém? Então eu convido você nesse momento a orar ao Senhor. Não saia nessa hora. Porque às vezes a pessoa ela ouve a palavra, na hora da oração ela sai. E ore ao Senhor. Não saia. Ore a Ele. Tenha tempo de verdade com Ele. Um tempo de qualidade com Ele. Ore. Abra teu coração. O Senhor te conhece. Ele está te vendo. E Ele está dizendo hoje para você, não chora. Porque eu estou entrando com providência na tua vida. Não chora, porque eu sei o que eu vou fazer com você, através de você. Creia. Confia em mim. Porque Ele vai fazer, Ele está dizendo. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Bendizemos o teu santo nome, te louvamos, te exaltamos, Pai. Te glorificamos, porque tu és maravilhoso, poderoso. Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor está acima da morte, dos decretos, das sentenças, dos diagnósticos. Senhor, nós cremos que nada o Senhor não pode mudar, Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar tudo, transformar tudo, Deus. Vem com uma palavra de ordem, vem com uma palavra, Senhor, de vida, vem com uma palavra, Deus, de direção aos nossos corações. Senhor, aonde o Senhor toca a vida, toca, Deus, aonde está morto,
Toca, Deus, aonde não há mais esperança. Toca, Deus, aonde está doente. Toca, Jesus, aonde está fraco. Vem mudando, vem transformando, vem edificando. Levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que está sem esperança. Vem, Senhor, vem fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Nós reconhecemos, Pai, que somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos. Deus, nós somos tão limitados, Pai. Ah, Deus, mas Tu és o Deus de milagres, Senhor. O Senhor é um Deus, Pai, que olha para nós e já sabe de todas as coisas, já tem tudo pronto, está tudo escrito. Senhor, que nós possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor já escreveu ao nosso respeito. Por isso, Pai, derrame sobre nós mais fé. Derrame sobre nós, Deus, a alegria. Derrame, Pai, sobre nós força para continuarmos, Pai. Abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar, Deus. Dê mais sabedoria, mais discernimento de espírito, Deus. Para que todos possam continuar a caminhada, Pai. Para que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância venha enfraquecer, venha matar os sonhos e a esperança no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, neste dia, descortinando tudo aquilo que está no oculto, tudo aquilo, Senhor, que tem paralisado a vida dos meus irmãos, Pai. Vem mostrando o novo e o renovo do Senhor sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga-os para perto, Pai. Vem neste dia, Deus, com respostas a cada coração, Deus, para que eles possam testemunhar, Pai, os grandes feitos do Senhor, para que eles possam abrir as suas bocas, Pai, e contar e compartilhar tudo aquilo, Deus, que o Senhor está fazendo. E muito mais eu creio que o Senhor fará, Pai. Muito mais, Pai. Que sejamos, Pai, verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração, Deus, a esperança e a fé de permanecer no Senhor, somente no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está morto, aquilo que está parado, aquilo que está doente, Pai. Toca agora. Senhor, visita cada coração, Pai, no mais profundo agora, Deus. Vem trazendo cura, vem trazendo restauração, vem trazendo, Senhor, renovo. Em nome do Senhor Jesus. E que todos aqueles que estão orando neste momento, Pai, ouvindo, Senhor, desta palavra, que eles possam, Senhor, experimentar do Teu toque, do Teu milagre e da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Deus vai trazer vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Que o Senhor vai trazer vida. Aquilo que dentro de nós, muitas coisas que dentro de nós estão latentes, estão guardadas, estão ali esquecidas. Sonhos esquecidos, projetos abandonados, coisas que ficaram lá atrás. O Senhor vai trazer vida. O Senhor vai trazer resposta. Toma posse dessa palavra. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Se você mora aqui em Ouro Fino, eu quero convidar você hoje para estar conosco aqui na minha casa à noite, a partir das 7h30 da manhã. Nós vamos fazer aqui nossa reunião familiar, momento de palavra, momento de comunhão, momento de oração. Então você que queira participar, você é nosso convidado, você pode estar escrevendo depois para mim no particular. Eu passo para você o nosso endereço, o horário que certinho, a localização. Venha fazer parte, venha orar, venha ouvir uma palavra, venha ter um momento de comunhão conosco. Amém?
você é nosso convidado. 7h30 da noite. 7h30 da noite. Venha participar. Amém? 7h30 da noite. Na manhã é oração lá na igreja. É tanta coisa que a gente se reúne. 7h30 da noite hoje. Aqui em casa. Vem estar aqui. Vem estar. Se você mora aqui em Ouro Fino, eu te faço esse convite hoje. Hoje, quinta-feira, 7h30 da noite, nós vamos nos reunir aqui. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus. E amanhã, 8 da manhã, nosso devocional. Amém? Um beijão. Fica com Deus. Obrigado pela tua companhia e pelas tuas orações. E até mais tarde para quem mora aqui em Ouro Fino. Amém? Um beijão. Fica com Deus. Até amanhã.